Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos dar início a mais uma aula remota. Essa semana nós entramos na nossa terceira semana de aulas, tá? Essa é a nossa terceira aula. Vamos falar um pouco sobre números inteiros e números decimais, tá certo? Enfatizando nesses números decimais inteiros a questão do antecessor e a questão do sucessor, tá? Lembrando que nós vamos trabalhar com esses números utilizando números com sinalzinho de menos, tá? Então, são números negativos, ok? Vamos lá, dar início à nossa aula. Vamos começar. Bom, pessoal, para a gente começar a nossa aula, vamos dar uma lidazinha no que eu fiz aqui em resumo, para que vocês entendam direitinho como é que a gente representa os números negativos e os números positivos, tá? Um número positivo é sempre maior que um número negativo. Ora, ele vai ser sempre maior. Então, se eu tenho um positivo aqui, ó, mais 7, e eu tenho um negativo aqui, ó, menos 10, mais 7 vai ser maior do que menos 10. Ou seja, o positivo é sempre maior do que o número negativo, tá? Vamos continuar a leitura. Pela lógica, um número negativo é sempre menor do que um positivo. Então, se eu colocasse agora aqui menos 7 e colocasse mais 10, tá? E se eu colocar aqui de lado mais 7, menos 10. Olha, eu tenho um negativo, eu tenho um positivo. Então, menos 7 em relação a 10, um número negativo, ele é o quê? Ele é menor do que um número positivo, tá? E o número, eu trocando o sinalzinho dele aqui, ó, deixando ele positivo, aí ele vai ser maior do que o negativo. Então, se ele for negativo, ele vai ser menor que o positivo. E se ele for positivo, ele vai ser maior que o negativo, tá? Vamos ver aqui os exemplos agora. 2, ele é maior do que menos 3. Por quê? Porque o 2, ele é positivo. Então, positivo, ele é maior do que um negativo. Menos 2, ele é menor do que 5. Então, agora, um número sendo negativo, ele vai ser menor do que um número positivo. E se os dois forem negativos, quem é o maior dos dois? O maior será o menor. Ó, menos 4, ele é maior do que menos 10. Que nos negativos é o contrário dos positivos, tá? Se você botar na reta numérica aqui, ó, começando do menos 1, ele vem voltando, ó, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, de todos os negativos, o maior de todos os negativos é o menos 1, tá? E o menor nessa sequência aqui seria menos 4. O menor é onde parar a questão aí dos números na reta numérica, né? Então, ó, se eu comparar aqui, só um minuto. Se eu comparar aqui menos 10 com menos 4, o maior será o menor. Se menos 4 é o maior, então, obviamente, menos 10, ele vai ser menor do que menos 4. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Pessoal, o próximo slide nós vamos trabalhar com a ideia de antecessor e de sucessor, só que nós vamos trabalhar com números negativos, tá? Então, a gente vai ver que os números negativos é sempre o contrário dos positivos. Por exemplo, tem dois exemplos aqui positivos já respondidos, ó. O número 30. Quem é o antecessor de 30? Menos 29. Quem é o sucessor de 30? Mais 31. Antecessor que vem antes, sucessor que vem depois. Quem é o antecessor de 101? 100. Quem é o sucessor? 102.
Agora, vamos para os números negativos. Tanto aqui são números decimais e aqui são números inteiros, tá? Então, vamos lá. Menos 27. Então, quem é que vem antes de menos 27? Então, seria menos 28, tá? E quem é que vem depois dele? Menos 26. Então, o que é que a gente observa, pessoal? Que os negativos, ó, é o contrário dos positivos, tá? Se essa sequência aqui fosse de números positivos, ela ficaria primeiro 26, depois o 27 e depois o 28. Como a gente está trabalhando com números negativos, ó, o 28 é o que vai vir antes e o 26 é o que vai vir depois. Então, tem essa inversão quando eles são negativos, tá? Então, vamos lá completar. Então, aqui é menos 28, aqui é menos 26. Quem vem antes de menos 200? Então, menos 201, tá? Quem vem depois de menos 200? Menos 199. Menos 80, que é o antecessor de menos 80? Menos 81. O sucessor é o que vem depois de menos 80, então é o contrário dos positivos, ó. Lembrando que o maior é sempre o menor, então 79 é o maior desses três aqui, tá? Menos 55, quem é que vem antes de menos 55? 56. Quem é que vem depois de 56? Quem é que vem depois de 56? Menos 54. Aí os positivos estão preenchidos. 101, sucessor 102, antecessor 100. Negativo. Menos 999. Então, quem é que vem antes? Menos 1000. E quem é que vem depois? Menos 998, tá? Vamos agora para esse outro lado da tabela. Menos 500. Quem é que vem antes de menos 500? 0,501 menos 0,499, tá? 9,999. Quem é que vem antes de 9,99? Menos 10,00. Quem é que vem depois dele? Menos 9,998. Menos 0,100. Quem é que vem antes de 0,100? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, tá, pessoal? Quem é que vem antes de 0,100? Então, menos 0,99, tá? 0, só deixa eu apagar de novo, que não ficou legal. Deixa eu fazer de novo. Menos 0,099. 99 é o sucessor de 100 negativo e 0,101, tá? 888, quem é que vem antes dele? 889. Quem é que vem depois? 887. 099, então quem vem antes? Que é o sucessor, 098. E o antecessor, 1,00. Tá? 2,55. Quem é que vem antes dele? 2,56. E aqui o sucessor menos 2,54.
Por último, 1,10. Quem é que vem antes dele? Menos 1,11 menos 1,09. Então, pessoal, o que é que a gente observa aqui? Que o sucessor nos negativos, na realidade, é uma unidade a menos. E que o antecessor, vai ser uma unidade a mais, tá? Ele é o contrário dos positivos, ó. 30, aqui é uma unidade a mais e aqui é uma unidade a menos, tá? Então, vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, eu já coloquei respondido aí em vermelho para só explicar para vocês, tá? Usando os símbolos de maior ou menor, então, ó, maior ele vai para a direita e menor ele vem para a esquerda, tá? Então, 3 é maior do que 2, menos 5 é maior do que menos 6, menos 4 é menor do que mais 4, ó, porque o positivo ele é sempre maior do que o negativo. 0 é maior do que menos 1, tá? 2 é maior do que 0, menos 2 é menor do que menos 1, 7 é maior do que 5, menos 2 é menor do que 5, desculpe, menos 5 é menor que menos 4, 6 é menor que 7, positivo, menos 3 é menor do que menos 4, 0 é maior do que menos 10. Segundo exemplo aqui, determine o número inteiro antecessor de menos 9 negativo. Então, quem vem antes dele vai ser o menos 10. O número inteiro sucessor de menos 14 vai ser quem? Menos 13. Os 3 primeiros números inteiros menores que 1. Então, menor do que 1 vai ser 0, menos 1, menos 2. O número inteiro que antecede, ou seja, que é antecessor, que vem antes do 0 é quem? É o menos 1. O número inteiro sucessor de menos 13, então, sucessor que vem depois de menos 13, os negativos é o contrário, ó. É uma unidade a menos aqui, então vai ser menos 12. Certo, pessoal? Vamos para o próximo slide. Bom, o próximo slide já é a atividade da gente, tá? Na atividade, eu ainda não coloquei números negativos, para que a gente deixe para trabalhar isso na próxima aula, tá certo? Porque a gente vai introduzindo os números negativos com vocês aos poucos, tá bom? Então, ó, vou responder só a letra A. Quem é que vem antes de 2.590? Quem vem depois seria 2.591, tá? E quem vem antes seria 2.589. Então, vocês vão colocar o antecessor e o sucessor, certo? Vamos para o próximo slide. Próximo slide. Maria Giovana gastou R$ 3,08 em uma loja. Esse número é representado por... Então, aqui, pessoal, a gente não tem conta nenhuma. Só quero que vocês representem R$ 3,08. Então, vamos fazer só a leitura desses números aqui, tá certo? Mas vocês aqui vão marcar. 3,80 é o quê? É R$ 3,80. 3,08, R$ 3,08. 3,008, R$3, né? E 8, o quê? Centésimos, né? Aqui, ó, tá na terceira casa decimal, tá? 308,00, então R$308. Então, vocês vão só marcar o que está representando R$3,08, tá? Questão 3. A soma do antecessor 400 mais o seu sucessor 700 é igual a quanto?
Ora, vamos armar aqui. Quem é que vem antes do 400? Quem é que vem antes dele? 399. Quem é que vem depois de 700? 701. Então, vocês façam essa soma, tá? E o resultado, aí vocês marcam uma das alternativas, ok? Lembrando que o antecessor é 399 e o sucessor é 701. Aí vocês vão somar, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Em uma festa, temos 3 homens e 2 mulheres querendo dançar. Um número de casais diferentes que pode ser formado, então uma multiplicação bem simples aí, tá? Vocês vão multiplicar 3 vezes 2, tá? E marcar uma das alternativas, ok? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula remota, tá? Qualquer dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp, tá? Estarei à disposição de vocês, tá certo? Forte abraço, bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.